Salve galera, aqui quem fala é o Darkstorm, episódio de Ark Abyss. E bom galera, hoje nós iremos começar a nos mudar lá para nossa nova base, que será lá perto da divisão do bioma, né? Porém eu tenho que domesticar algumas criaturas lá para construir uma base. Eu não vou levar essas criaturas por enquanto, que lá não tem onde ficar ainda. Eu preciso domesticar um tatu e também um esteio, inclusive eu irei procurar um hoje. Eu já comecei a fazer algumas coisinhas aqui na base, tá faltando apenas pedra para prosseguir aqui fazendo parte de cimento, e eu quero começar a fazer já aqui algumas paredes de estufa para vocês verem os materiais. Eu não quero ficar levando metal, esse tipo de coisa para nova base, então eu vou gastar tudo que eu tenho aqui, ó, para gastar, craftar o que eu preciso craftar, e depois partir para nova base lá, que eu vou fazer ainda no futuro. Eu tenho que craftar aqui, inclusive, algumas estacas, eu quero aprender a de metal, porém, acho que eu não vou fazê-la não, tá? Olha só, madeira, eu vou ver aqui a de metal, mas eu acho que vai muito metal. Eu não quero gastar por enquanto o metal que eu tenho aqui na base. Aqui, ó, 29. Aí vai 25 metal por estaca, tá? Então não vale a pena por enquanto. É que o metal que eu vou utilizar aqui será para fazer as paredes de estufa. Mas enfim, eu tenho que fazer algumas flechas tranquilizantes aqui para domesticar o estego. O estego é bem tranquilo de derrubar, então não precisa ser com dardo. Então eu não vou utilizar o dardo. E eu nem aprendi ainda a cela dele, tá? A do tatu eu já aprendi, mas do estego não. Aqui, ó, o estego. O tatu eu vou deixar para mim domesticar um depois, para eu tentar encontrar um aí. Não um nível tão alto. Até porque domesticar sem kibo é complicado. Aqui, ó. Bem basicona, como vocês podem ver. Criaturas herbívoras para domesticar são sempre muito chatas, tá? Como vocês sabem. Então eu vou domesticar o estego porque eu realmente preciso. Então se eu não precisasse de uma criatura para farmar madeira, eu teria que procurar outra coisa. Como ele é herbeiro, eu vou ter que domesticar com o Mejoberry. E mesmo assim vai subir bem pouco a domesticação, como vocês sabem. Eu não tinha mais uma besta aqui, cara? Acho que não, vou ter que utilizar essa besta que eu tenho aqui mesmo, que é a besta do ganchinho. Já que a outra tá praticamente quebrando ali. Flecha, não tem dar tranquilizante sobrando nem nada. Como vocês viram, tem muita coisa que eu farmei aqui. Porém que eu não utilizei ainda. Pedra, palha, madeira. Eu vou ter que fazer algumas armadilhas, é por isso que eu farmei um pouquinho offline. Eu até consigo fazer um pouco mais de narcótico, só que eu acho que eu não preciso fazer por enquanto não. Eu até poderia fazer já um extrator de gás, para eu colocar lá perto da nova base, mas eu não vou fazer por enquanto. Eu vou lá com o urso dessa vez, eu não vou com o Ravenger. Inclusive, eu vou deixar na tela para vocês verem um take. Eu peguei uma notinha sem querer com o Ravenger quando eu voltava daquele local. Então, como vocês viram aí, acabei pegando uma notinha sem querer, passei pela notinha. As notinhas nesse mapa aqui, nós não temos ruínas, é basicamente as notinhas jogadas por aí mesmo. E o local que nós iremos partir será naquela segunda ponta da cachoeira ali. Eu até pretendo levar essas criaturas que eu tenho aqui na base pra lá, mas por enquanto não. Quando eu fizer a base, aí sim eu transporto elas, porque terá que ser tudo a pé, com cuidado, procurando os locais mais safe para passar. Isso vai levar um tempo, até porque eu tenho que fazer zigue-zague aí. Como vocês podem ver, se eu seguir reto aqui, eu consigo chegar no local que será a base, mas fazendo zigue-zague vai demorar um pouco, levando as criaturas aí para não morrer por conta dos conflitos. Anoiteceu? Estamos em 50/50 aqui, dia e noite, é isso mesmo. Enfim, vou craftar aqui a armadilha que eu preciso craftar, algumas flechas também aqui narcóticas, não muitas, e vamos partir diretamente para lá. Vou fazer também uma bancada, uma cama e algumas coisinhas mais. O máximo de parede que eu consigo fazer aqui pelo visto são 20 paredes de estufa. Aparentemente eu acho que dá para fazer a base vai mais ou menos isso daí mesmo. É uma pequena base por enquanto, a base definitiva eu vou fazer depois, como eu disse, no bioma azul. Então eu vou gastar um pouco do cristal que eu tenho aqui, ó, cristal, metal, para cimento. E já volto com vocês aqui após craftar aqui alguns itens que eu preciso craftar, como aqui flechas e também aí a bancada e tudo mais, como eu disse pra vocês. Então, eu já volto porque vai demorar um tempinho craftando aqui os itens e apenas coisas básicas. Inclusive, eu vou fazer uma armadilha, um por um, para eu tentar prender o estego. E olha só, finalmente acabei craftando aqui tudo que eu precisava craftar, bancada, cama e tudo mais. E acabei me lembrando de uma coisa. Eu peguei aqui já uma boa quantidade de obsidiana, como vocês podem ver, ó, pra fazer a luneta, tá? A lupa, na verdade. Então eu posso fazer a lupa já, que é um item para ver o topor das criaturas. Se eu não me engano, custa 15 obsidianas, que eu peguei aqui acumulando dos terremotos que
tem pelo mapa. Falta o quê? Madeira, fibra e couro. Pronto, agora você vai guardar aqui o resto que sobrou. E podemos finalmente partir para começar o farm. A primeira criatura que eu preciso para mim conseguir fazer a minha base é um estego, que forma palha e madeira com tranquilidade. Então é o mais básico que nós temos para farmar aqui esses materiais. E a minha base, boa parte, será de madeira por enquanto, tá? Madeira e palha. E o tatu, apesar que eu preciso domesticar um, por enquanto eu não preciso, tá? Até porque a base não vai tanta pedra assim. Vou ter que domesticar ele para fazer passamento em grande quantidade. Então é inevitável que eu domestique ele. Mas eu quero evitar domesticar criaturas herbívoras aí, sem kibble. Eu vou encher aqui apenas o cantil, e como eu disse pra você, dessa vez eu não vou utilizar o Ravenger, vou utilizar aqui o urso, porque lá tem muita criatura que eu preciso entrar em combate. Vai ter Krakinos, vai ter aí também Espino, vou ter que eliminar outras criaturas aí que vão estar por lá. Provavelmente outros estegos, né? E vamos tentar encontrar um estego nível mediano, como eu disse pra vocês. Não quero encontrar um nível alto não, porque vai ser bem demorado de domesticar. Eu vou utilizar aqui, ó, o pet por enquanto. Esse pet é nem o ele ainda, né? Tem que upar um pouco mais, porque ele tá muito baixo o estoque de luz dele. Mas enfim, vamos nos deslocar aqui até lá e já volto com você. Nossa, tem até Ravenger aqui, eu nunca tinha visto Ravenger aqui, ó. Morreu? Morreu, cara, só o cadáver. E aqui, ó, é o local que nós iremos fazer a base, ali um pouco mais à frente. E aqui já tem alguns estegos, ó, nível 80. Eu acho que isso aqui é nível tranquilo para domesticar. Aqui um 885. Ali o que? Um espinho, nível 20. Então aqui nós temos alguns, já tem até um tech aqui, ó, que já é o meu petróleo. Mas enfim, como tem 3, eu vou ter que eliminar 2, fica com apenas um para domesticar. Fazer armadilha e tudo mais, o estego é bem lento, então caso ele não fique preso na armadilha também, não tem problema. E aqui, essa parte, inclusive, é uma parte que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Aqui parece que não tem ligação, né? Olha que interessante, essa parte, pelo visto, não tem ligação. A nível baixo. Nesse mapa nós temos elevadores que são bem simples de fazer. Que são já feitos para isso mesmo, para você utilizar esse mapa que nós não temos voadores, que temos ganchos e tudo mais. Então nesse mapa que é o Aberration, nós temos aí elevador de madeira, se eu não me engano, que é bem simples de fazer. E pelo que eu percebi, nessa área aqui, ó, essa área, pelo visto, não tem como subir nela sem utilizar o Ravenger. Isso é bem interessante, hein? Esse local que foi o mesmo local que tem as abelhas, ó. Aqui na esquerda foi onde eu entrei da última vez e seguindo reto, aquele caminho ali, vai lá nas abelhas que nós temos do outro lado do mapa. Fiquei bem curioso agora, tá? Fiquei bem curioso porque se aqui em cima for um local plano, basicamente é uma proteção natural que nós temos aí para as criaturas. Olha que interessante, eu não tinha percebido isso não. Ali na... Olha, Krakinas. Aqui na frente já é a veia de óleo, de gás, na verdade. Esse aqui é nível alto. Esse é nível alto. Nível quanto? 40. Nossa, não morreu fácil. Eu vou montar aqui, ó, bem aqui, ó, a minha mini base por enquanto. Então, por enquanto, eu vou montar a mini base bem aqui, ó. Eu vou definir um local ainda perfeito para mim conseguir fazer a base, tá? Mas por enquanto será aqui. Vou colocar alguns espinhos aqui, colocar a fundação, a bancada. Eu quero começar a acumular madeira para me fazer a base, como eu disse para vocês. Talvez eu domestique também um tatu para formar um pouco mais de pedra, fazer para cimento. Ou um ancilo para eu conseguir fazer aí um pouco mais cristal, né? Farmar um pouco mais cristal. Por enquanto tá bom aqui, é só uma pequena segurança. Como vocês viram, apenas encostando próximo da esquerda, o clima da sua visão já muda, porque já estamos na divisão do bioma do azul pro verde, né? Só espero que meu pet não morra, né? Aqui também não spawna Nameless, não. A geladeira eu trouxe pra cá apenas para eu conseguir guardar um pouco de florala, caso eu consiga pegar, e um pouco de cogumelo também. Sementes também, que eu não peguei ainda.
E bom, mini base feita aqui para começar a farmar. Como eu disse, eu não vou trazer recurso da antiga base para essa, então eu vou ter que farmar aqui para construir a base aqui. O máximo que eu vou trazer de lá será aí um metal, que sobrou, né? Provavelmente não vai sobrar muita coisa não. E algumas coisinhas importantes, mas fora isso eu não vou trazer nada. Aquele lá é o nível 80, eu vou matar aqui o nível 85 e o outro que é nível 20, se não me engano, o Tech. 85 já foi. Nível 30 o Tech. Tá vindo? Tá vindo. Eu vou me afastar aqui um pouquinho dele, só pra ele perder o foco. E logo na sequência eu vou fazer aqui a armadilha. Eu quero que ele perca o foco, porque eu não quero brigar com ele não, e muito menos deixar que o urso fique tancando o dano. Ele vai vir até aqui, bicho, não é possível. Vai não. Tá vindo ainda? Nossa. Tem que fazer ele perder o foco aqui, ó. Tentar fazer com que ele perca o foco, porque assim ele não vai entrar em combate. Vai ter mais um urso aqui, eu vou ter que eliminar, porque você vai brigar com ele, certeza. Ah, tem uma planta Y aqui, olha. Y não, planta Z. Eu não tinha percebido nisso. Então tem uma planta aqui bem próxima para recuperar HP dos dinos também, isso é muito bom. Apesar que não é difícil de encontrar a planta Z por aqui, né? Agora sim, perdeu o foco. Eu vou montar aqui a armadilha rapidinho, uma armadilha de 1 por 1. 1 por 1 não. Apenas um único bloco, na verdade, né? Uma única fundação. Eu espero que ele caia, mas caso ele não caia, não tem problema. O stick é bem lento, eu consigo ficar correndo pelo mapa atirando nele. Tranquilíssimo. Agora sim podemos começar. Como vocês viram, eu fiz aqui a armadilha aqui, ó, pra tentar que ele caia. Talvez ele caia, talvez sim, talvez não. Pode ser que eu fiz um pouco alto? Pode ser que eu fiz um pouco alto, tá? Porque da última vez... Não, quero colocar no passivo, eu não quero... Aqui. Porque da última vez que eu fiz a armadilha sem ter essa parte alta aqui, ó. Sem ter essa parte alta pra ele cair. Vamos ver se ele vai cair aqui. Eu acho que vai, sim. Pode ser que sim, né? Ele é bem lento, então é tranquilo de derrubar também. Da última vez eu não coloquei essa parte aqui, ó. Pra ele bater a cabeça, né? Olha, eu acho que ele talvez caia. Talvez ele caia. Porém, como eu coloquei essas paredes um pouco mais altas, ele não conseguiu cair. Então eu acho que foi por conta disso, tá? Vocês podem ver, tem aqui, ó, algumas molduras de porta um pouco mais altas. Eu quero ver qual topor que ele tem antes de começar a derrubar. Mas como eu disse, o stick é bem lento para derrubar, então é tranquilão. O problema realmente é que dependendo de se acertar aqui o tiro, né? O topor pode ser um pouco mais alto, um pouco mais baixo, dependendo de onde for o tiro da munição. Caramba, cheguei tão próximo assim, não deu pra ver? Ah, não. Agora é questão de honra, calma aí. Eu vou conseguir ver. Tá bugado. Ah, 2.700 mais ou menos, né? Acho que foi isso que eu consegui ver, 2.700. Então o topor dele não é tão alto assim, mas como aqui eu vou utilizar flash tranquilizante, vai demorar um pouco para derrubar. Tem que acertar o máximo possível de headshot, tá? Porque headshot aumenta um pouco mais de topor. Então tem que tentar acertar o máximo possível. Olha, eu até posso vir aqui e quebrar essa estrutura aqui, ó. Que eu coloquei um pouco mais alto para tentar com que ele caia aí dentro. Só que eu acho que eu não vou fazer isso não. Vou derrubar ele assim mesmo, ó, correndo, atirando, tentando travar ele em algum local. Eu sempre me esqueço que eu estou utilizando aqui a asa delta. Se eu quebrar esse daqui, eu acho que ele pode cair, mas... deixa assim mesmo, não tem problema não. Tá vendo? Ele até quer cair, mas acho que as paredes não permitem que ele caia. Como eu disse, não tem problema não. Vamos derrubar ele aqui, ó, dessa maneira padrão mesmo, acertando o máximo possível de headshot aqui nele e depois correndo atrás dele. Nossa, que combo perfeito.
Nossa, peguei o time certinho, ó. Ele correndo. Nossa, perfeito, perfeito. Corri ao lado dele aqui, ó, pra derrubar tranquilamente. Cadê meu Bulldog? Ah, tá no meu ombro. Eu até deixei o Bulldog cair algumas vezes aqui, porque como eu disse, eu pressiono na tela aqui sem querer e acabo jogando ele no chão. Caramba, vocês viram ali? Foi tranquilo derrubar ele, apesar que ele não caiu na armadilha, tá? Foi bem tranquilo. Agora só é manter ele dormindo aí e alimentar. Como eu havia dito, é bem chatinho domesticar criaturas herbívoras sem ter aí vegetais, utilizando apenas frutas, porque vai demorar bastante para subir a porcentagem. Então vai demorar muito tempo mesmo. Vou até ver qual o dia de hoje para ver depois quantos dias levou para domesticar. Como eu disse para vocês, criaturas herbívoras sem kibo, sem vegetais, é bem complicado domesticar porque realmente demora. Então é por isso que eu sempre evito fazer essa domesticação de criaturas de nível alto, sendo herbívoras, tá? As carnívoras é tranquilo, tem a ovis, tem kibo e tudo mais. E vamos lá. Vamos aqui começar a alimentar ele utilizando aqui a Mejoberry. Inclusive, no tempo que você parar, eu vou farmar aqui um pouco de recurso e começar a guardar naquela bancada. Fibra, frutas, tudo mais que eu preciso realmente farmar. Aqui, inclusive, eu vou colocar um ganchinho para mim utilizar o Ravenger depois de dar uma olhadinha, tá? Eu vou na base depois, talvez eu me mate e volte aqui com o Ravenger para testar ali, aquilo ali. O elevador que eu estou falando para vocês, ele é aqui nível... É nível bem baixinho que eu tinha visto aqui um elevador, tá? É o elevador do Aberration. Aqui, ó. Nível 20, como vocês podem ver, ó. Esse aqui é o primeiro elevador que nós temos aqui no Aberration. Bem basicão de fazer, como vocês podem ver. Eu realmente não sei como é que funciona, tá? Não sei como é que funciona. Mas, caso aquele local seja plano, eu consigo fazer um elevador. Tem aqui todas as medidas, ó. Pequeno, o médio e o grande. Então eu posso fazer todos eles para me conseguir levar criaturas. Obviamente, tem limite de criatura que eu posso levar, né? Limite de peso de criatura, limite de tamanho de criatura. Mas eu consigo fazer o elevador e colocar aqui. Eu não pretendo levar muito loot pesado pra cá. E também tem um Ravenger que leva loot pesado. Então o que eu vou fazer? Vou colocar um ganchinho bem aqui, ó. E depois eu vou dar uma olhadinha se esse local aí em cima é plano. Porque se for realmente plano, é um local perfeito. Basicamente é uma ilha, né, que nós temos aqui, um pouco elevada. Proteção natural que nós temos aqui, né? Basicamente proteção natural contra criaturas. Vamos ver quanto precisa subir aqui. É, apenas 1%. Vai demorar mais do que eu esperava, hein? Nossa, vai demorar muito, tá? Então, enquanto demora aqui um pouquinho, eu vou farmar com o urso e já volto com vocês quando estiver praticamente domesticando. Praticamente domesticando aqui, eu não gastei nenhum narcótico até agora. Nenhum narcótico foi gasto. E, cara, demorou muito mais do que eu esperava. Se eu não me engano, já tem 1 hora que eu estou aqui esperando ele se alimentar. Ainda bem que não demora muito para ele comer, né? Mas sobe de 1 em 1%. Vocês podem ver, ele tem aqui ó, pouco melee, pouca vida, e o peso também é interessante, mas o peso dele ele não tem redução. Então não tem redução de peso para o farm, então não é tanto assim. Vai domesticar aqui já, ó, apenas alguns segundos a mais. Ainda bem que o torpor dele não desce rapidamente, demora muito. Não teve nenhum perigo, por que pareça. Olha só o olhinho dele, parece um olho de uma serpente. E pronto, finalmente domesticado. Como eu disse, não teve nenhum empecilho, por que pareça. Não apareceu nenhum craquinas aqui, não apareceu nenhum espino. Mas enfim. Vamos agora começar a farmar aqui com o Stego, para vocês verem quais habilidades que ele tem. Esse aqui é um Stego aberrante, a única diferença é o corpo dele mesmo, porque ele não tem nenhum ataque diferente, nenhuma habilidade diferente. E vou colocar para de seguir aqui, só para ele não ficar entrando aqui na base e se espetando à toa, né? Já que tem espinho aqui por toda a base para proteger. Como eu havia dito, eu ia farmar aqui em offline, acabei farmando aqui algumas coisinhas, até mesmo parei de farmar, porque eu farmei muito, ó. Fibra, outras coisinhas mais que eu farmei aqui, então foi bem tranquilo. Joguei muita coisa fora também, porque eu farmei muito, até mesmo parei de farmar. Esse aqui, ah não, esse aqui é selvagem, ó, é um macho. Uma é fêmea ou é macho? É macho também. A luzinha do Bulldog tem uma cor diferente, isso é bem interessante. Acho que tem uma cor diferente porque está apagada, né? Acesa já é outra coisa. Quanto mais aqui eu upo de estamina, mais ele upa lá, ó, a carga. Vocês estão vendo? Vou colocar setinha na tela para vocês verem, ó. Então quanto mais estamina ele tem, maior a carga de luz que ele tem. Isso é muito bom. Eu vou ter que começar a domesticar algumas criaturas de luz e reproduzi-las. Para eu conseguir ter aí algumas
reservas, também consegui upar aí muita estamina para conseguir utilizar por muito tempo. Tá no gráfico épico? Tá no gráfico épico. E bom, como eu havia dito, eu precisava de um estego para farmar madeira aqui nesse local para construir a base e também para me começar a me estabilizar. O estego ele tem 3 escamas aqui. Eu realmente não me lembro qual escama farra mais palha, mas eu acho que é essa azul que farra mais palha. A amarela é fruta e a vermelha é madeira. Se não me engano é isso. Eu sempre me confundo porque são 3 escamas diferentes, né? Olha, começou o terremoto. A azul é palha? Não, a azul é fruta. A amarela que é palha, né? Acho que é a amarela que é palha. Vocês viram que a escama vermelha nem... É a amarela que é palha aqui, eu acho. Enfim, depois dá uma olhadinha porque eu realmente me esqueci. Olha só. O farm eu acho que tá muito alto porque nós estamos em dia de evento. Então o farm tá um pouco alto, tá 2x se eu não me engano. E como aqui é divisa com o bioma azul, eu vou tentar encontrar depois algumas BPs. O pessoal falou para me procurar, sempre que tem terremoto, as BPs nos biomas mais de risco, o bioma vermelho ou o bioma azul, mas por enquanto, como eu tenho acesso apenas ao bioma azul, será ele mesmo. Porém, eu farei isso depois. Vou ter que fazer isso com o osso para eu conseguir matar os megalossauros e também os crarquinos. Acabou? Acabou não. Estou torcendo para cair alguma BP. Provavelmente quando cair alguma BP ou alguma ferramenta, vai cair uma caixinha, né? Aquela caixinha de loot que nós dropamos do personagem. Pelo visto aqui só tem madeira. Eu acho que ali tinha obsidiana, mas sumiu. Eu acho que era obsidiana, eu demorei muito tempo para pegar. Pois é. Mas enfim. Vamos começar a farmar aqui para vocês verem como é que é o farm. Ele é muito lento, isso é inegável, porém eu vou ter que farmar e voltar para base com paciência, não tem problema. Farmar um pouquinho, voltar para base e assim vai sucessivamente, tá? Com paciência, tudo certo. A vermelha realmente é madeira, a escama é vermelha. Então a azul ou a amarela é a palha. Vocês viram inclusive que tem um scan que farra muita, mas muita fruta mesmo. Eu vou upar aqui um pouco de... Eu ia falar peso, né? Mas pelo visto não vale a pena. Vou upar aqui o máximo de melee possível. Faz até um bom par, utilizar um Ravenge e um estego, tá? Faz um bom par, porque o Ravenge tem redução de peso e o estego farra muito. Então eu posso colocar um ao lado do outro e farmando e colocando aí, transferindo, né? O loot para o Ravenge. Acho que eu vou fazer isso sim. É um pouco mais tranquilo, como vocês podem ver aqui, ele por si só é muito lento. E o que eu vou fazer agora? Como vocês viram, o estego tem 2 ataques diferentes aqui, ó. O ataque para mudar a escama, que é arrastando para o lado, e o ataque para cima, que é para drenar a estamina da criatura e drenar a vida também. Então eu vou guardar aqui todo o loot que eu peguei aqui, ó, que não foi muito por enquanto. Vou guardar o loot e vou procurar alguma criatura para vocês verem como é que funciona esse ataque que ele faz, que é prender as criaturas e drenar a estamina e drenar também a vida juntamente. Acabei de encontrar aqui um Trike, que é uma criatura que ela é grande e é fácil de acertar, para vocês verem como é que funciona aqui a drenagem de vida. Lembrando que a drenagem de vida não funciona em todas as criaturas e tem que tomar dano a criatura para você conseguir drenar a vida, tá? Então você vai fazer o que? Você vai atacar aqui algumas vezes, ó. Mirar com a setinha. Quando ficar vermelho, você arrasta para cima, ó, que ele vai fazer isso aqui, ó. Você vai perder a sua estamina e a criatura vai perder a estamina dela também. Então quanto maior a sua estamina, maior a durabilidade desta habilidade, tá? Olha só o Trike, praticamente morto o Trike. E eu não consigo utilizar a habilidade de novo, porque eu tenho que esperar a minha estamina recuperar, para aí sim eu consigo utilizar a habilidade novamente. Então quanto maior a estamina, maior o melee, maior o dano, maior a durabilidade da habilidade que ele vai utilizar. É bem interessante porque eu consigo drenar a estamina da criatura e aí, simultaneamente drenar a vida também. Então é um ataque bem interessante que nós temos em bem mortal. E pode ser utilizado em várias criaturas, tá? Tem algumas criaturas que não pegam essa habilidade e tem outras criaturas que pegam. Não importa o tamanho. Então o tamanho aqui, ó, por exemplo, o Paracer, realmente não importa o tamanho. Apenas algumas criaturas é possível fazer e outras criaturas não é possível fazer, tá? É apenas isso. Vocês vão perceber a diferença aí, ó. Ficou vermelho, é possível fazer, tá? Então toda criatura que ficar vermelha, que é a setinha, você consegue fazer o uso desta habilidade. Então o estego, além de ser um ótimo farmador, também serve para alguns tipos de combates específicos aí. É bem interessante. Talvez aqui nesse mapa não tenha tanta utilidade assim, mas ele também é bem forte. Tá vendo?
E agora sim, posso farmar aqui perto da nossa nova base, nossa futura nova base, né, que nós teremos aqui, e começar a acumular recursos para craftar, finalmente, um lar. Então esse cara é o vídeo, já por aqui, quem gostou deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.